Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este Café com Palavra de sexta-feira. Na sexta passada eu compartilhei com todos que iria começar uma nova série, com o título Personagens Obscuros da Bíblia. O que eu quero dizer com obscuros? Quero dizer que há alguns personagens, ou até muitos personagens na Bíblia, homens e mulheres, cujas pequenas histórias muitas vezes são desconhecidas, estão meio ocultas, são até ignoradas e normalmente não são usadas nas nossas pregações. Mas são pessoas, são personagens que deixaram um marco e que têm algo a nos dizer, mensagens para a nossa caminhada cristã. Hoje eu vou começar essa série e o primeiro personagem que quero estudar é Enoque. Você já ouviu falar sobre Enoque? Talvez sim. É um personagem que está lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 5. No verso 22, o texto diz: Andou Enoque com Deus. E no mesmo capítulo 5, no verso 24, diz: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. O que mais nós vemos em Gênesis a respeito desse personagem? Apenas que ele gerou a Matusalém. Você sabe que Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 969 anos. Quando Enoque tinha 65 anos, ele gerou a Matusalém. Então, em Gênesis, é apenas isso que nós sabemos a seu respeito. Enoque, segundo a Bíblia, era o sétimo homem na linhagem de Adão. Por isso, alguém lá dos tempos iniciais da história humana. O que significava o seu nome? O que significa Enoque? Tem um significado extraordinário, maravilhoso. Enoque significa o iniciado, o consagrado, o dedicado. E era exatamente isso que Enoque era, segundo todo o contexto da palavra de Deus. Na realidade, nós vamos ver, nós vamos conhecer, nós vamos saber que Enoque era um profeta. Com base em que nós estamos dizendo isso? Com base no que está escrito no livro de Judas, no versículo 14, quando o escritor Judas está falando de uma profecia de Enoque, no sentido de que o Senhor desceria com miríades de anjos para julgar os ímpios, a impiedade, a palavra insolente, mas também para convencer os homens dos seus pecados, dos seus reveses e da sua necessidade de arrependimento. Era então, com certeza, uma palavra profética, a palavra que estava saindo da boca do profeta Enoque. O que é andar com? Nós podemos explicar essa expressão andar com de três formas. A primeira maneira de andar com é andar com alguém lado a lado, numa caminhada, na rua, num parque, algo simples assim. Da segunda interpretação dessa frase andar com, nós vamos entender que andar com também se refere a pessoas que trabalham juntas, que desenvolvem projetos juntas, não é? Projetos ministeriais, projetos empresariais, educacionais. Então, quem está trabalhando por um projeto em conjunto está andando com. Em terceiro lugar, e é o que mais nos interessa, que é o caso de Enoque, andar com significa misturar-se com, envolver-se com, significa ser um com e significa estar comprometido em aliança com. É aquilo que é o andar com dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Então nós podemos dizer claramente que Enoque era assim, esse andar com Deus que a Bíblia fala a respeito dele, significa exatamente
que ele se misturou com Deus, que ele se envolveu com Deus, que ele era um com Deus e que ele tinha um compromisso sério de aliança com Deus Todo-Poderoso. Como Enoque caracterizou esse andar com Deus segundo a Bíblia? Nós vamos ver as características específicas de Enoque nesse caminhar com Deus, lá no texto de Hebreus 11, versículo 5. Nesse texto, que é o texto da Galeria da Fé, onde Enoque está presente, nós vamos ver 3 expressões que claramente determinam como ele andou com Deus, as características desse andar com Deus específico de Enoque. Primeiro, o texto diz que foi pela fé, ou seja, era um homem de fé operosa, de fé que fazia as coisas acontecerem. Em segundo lugar, o texto diz que ele tinha um bom testemunho, que ele alcançou bom testemunho, certamente, a respeito da sua relação, da sua intimidade e da sua aliança com Deus. Em terceiro lugar, o texto de Hebreus 11:5 diz que ele agradou a Deus. Ou seja, isso é o que principalmente caracteriza alguém que realmente anda com Deus. Então, podemos ver que Enoque, segundo Hebreus 11:5, pela fé, dando bom testemunho e agradando a Deus em todo o tempo, foi aquela pessoa que andou com Deus e, como resultado, primeiro, não viu a morte, foi trasladado, experimentou algo extremamente sobrenatural na sua vida. Em segundo lugar, podemos dizer que ele deu margem a que o versículo seguinte, o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, viesse à existência. É um dos versículos mais conhecidos, mais extraordinários do Novo Testamento, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Me parece que essas palavras tão gloriosas foram inspiradas exatamente pelo ministério, pela característica, pela pessoa de Enoque, porque verdadeiramente ele creu, ele buscou, ele se aproximou e ele recebeu grande galardão, tendo andado com Deus. Como Enoque, nós também podemos andar com o Senhor. Como Enoque, nós também podemos ter uma vida bem mais intensa ao lado de Deus. O que temos que fazer? Temos que nos misturar com Deus, nos envolver com Deus e com a sua palavra e com a sua obra. Temos que buscar ser um com Deus através de Jesus Cristo. E temos que andar em aliança, comprometido em aliança com Ele. E assim experimentaremos os galardões como experimentou Enoque. Que isso possa ser uma experiência de vida, uma realidade de vida para você e para mim. E que nós aprendamos com Enoque a andar com Deus. Que Ele te abençoe muito, em nome de Jesus.